E tudo bom? Na aula passada, nós vimos o último conceito necessário para terminar o assunto de campo elétrico. E na aula de hoje, a gente vai dar uma praticada no exercício que eu separei para vocês. Então, bora lá pro quadro e ver o que está acontecendo. Então, gente, vamos resolver agora um exercício de campo elétrico. Nesse exercício, a gente vai determinar o campo elétrico resultante no hexágono de lado L, sabendo que todas as cargas possuem o mesmo valor módulo. Aqui eu anotei os dados, a gente vai ter que o módulo da carga é 5 vezes 10 a menos 5, que o lado do hexágono vai ser 3 vezes 10 a menos 1 metro, e que o K0 vai ser 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Agora, vamos entender o que acontece aqui. Primeiro, o hexágono ele tem todos os lados iguais a L. Como esse hexágono é um hexágono regular, a distância do centro do ponto até todas as cargas vai ser a mesma distância L. Então, todas essas distâncias vão ser L. Agora, a gente vai traçar o diagrama de força do campo elétrico para entender o que está acontecendo aqui também. Aqui, eu desenho do campo A, do campo B, do campo C, o campo D, o campo E e o campo F. Aí, lembrando sempre que o campo elétrico, você tem que olhar para a carga para saber a direção e sentido dele. Quando a carga é positiva, como é o caso da carga A, o vetor do campo elétrico está se afastando da carga A. Quando o campo elétrico é gerado por uma carga negativa, como a carga B, o campo elétrico está no sentido de aproximação. Agora, a gente vai cancelar algumas forças aqui para simplificar nossas contas na hora de achar o campo elétrico resultante. Nós temos que o campo elétrico em A e o campo elétrico em D possuem a mesma direção e sentidos opostos. E também é legal concluir que, como as cargas têm o mesmo módulo e a distância do centro para todas as cargas é a mesma, o campo elétrico em todos os pontos é o mesmo em módulo para todas as cargas. Ou seja, nós vamos ter dois vetores com o mesmo módulo, só que em direções e sentidos opostos. A soma vetorial desses dois vetores vai ser zero. Então, eu posso apagar o campo em D e o campo em A. E a gente vai fazer o mesmo raciocínio para o campo em C e o campo gerado por F. O que acontece? Temos dois vetores. Uma vez que concluímos que o campo elétrico tem o mesmo módulo para todas as cargas, temos que esses dois estão na mesma direção e possuem sentidos opostos. Então, vai ser zero. Agora só sobrou o campo gerado pela carga E e o campo gerado pela carga B. Agora a gente tem que fazer a soma vetorial desses dois campos. A soma vetorial desses dois campos que estão na mesma direção e no mesmo sentido vai ser o vetor que começa aqui e termina aqui. Esse é o nosso vetor do campo elétrico resultante. Como esses vetores possuem a mesma direção, o mesmo sentido, o vetor do campo resultante vai ser esse vetor daqui, ok? Agora que nós achamos o vetor do campo resultante, que é a somatória vetorial de B com E, a gente vai achar o módulo do vetor do campo resultante. Como eu já havia dito, o campo elétrico gerado por todas as cargas possui o mesmo módulo. Eu vou chamar esse campo elétrico, então, de E. Então, o módulo do campo elétrico resultante vai ser 2 vezes E, uma vez que a gente vai somar esses dois campos elétricos e vai somar os seus módulos nesse caso. A fórmula do campo elétrico é KQ sobre D ao quadrado. Mas como a distância é o mesmo valor que L, eu já substituí pelo L. Agora, substituindo os valores da fórmula, nós temos essa expressão. A primeira coisa que a gente vai fazer para simplificar é cortar os 9 e fazer a operação com potência de mesma base. Esse menos 2 vai passar para cá com mais 2, então aqui vai ficar 10 elevado a 11 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 5. Fazendo 11 menos 5, vamos ter 10 à sexta. Então, o módulo do campo elétrico vai ser 5 vezes 10 à sexta. Mas a gente não quer um módulo desse campo elétrico, a gente quer um módulo do campo elétrico resultante, que é 2 vezes esse valor. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 à sexta, vamos ter que o campo elétrico resultante vai ser 10 à sétima Newton por Coulomb. Então, a gente conseguiu resolver esse exercício aplicando alguns conceitos que a gente viu de campo elétrico. Na próxima aula, nós vamos começar um novo conteúdo. Eu espero contar com a sua presença. Até mais!